a Bíblia Sagrada. Desta feita nós vamos ler duas escrituras. Não vamos ler a mesma que lemos na sexta-feira passada, mas ainda vamos continuar falando, porque não envolvemos na política, né? Porque não envolvemos na política, parte 2, que já falamos na sexta-feira passada, né? E os que não puderam estar na sexta passada, eu creio que está aí no canal, né, no YouTube, é só os irmãos assistir se desejar, né? Salmo 39, o verso 5, é a primeira escritura, depois nós vamos para a primeira São João. Salmo 39, verso 5, é a primeira escritura. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Agora, 1 São João, capítulo 5, e o verso 19. Os que conseguem agilizar rapidamente, leia comigo, né? Os que não conseguem, ouça, pois tanto você é bem-aventurado em ler, como também em ouvir, tá? 1 São João, capítulo 5, e o verso 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Que o Senhor acrescente bênçãos à nossa meditação. Podem se assentar, fiquem na dispensação e na liberdade do Espírito Santo. Bem, sexta-feira passada nós mais palestramos aqui, iniciando, falando do porquê não envolvemos na política. E falamos justamente sobre isto, que este mundo não tem reforma, pode amenizar, né? Às vezes entra um governo que é menos ruim do que o outro, mas perfeição nós só vamos ter aqui no milênio, se tratando de governo. Porque enquanto o homem estiver ainda no corpo desta carne, como nós vimos aqui no Salmo 39, por mais firme que ele esteja, ele é completamente vaidade. Dificilmente um homem, se aquele que tem o penhor, que tem o Espírito Santo, como diz o profeta, perguntas e respostas, ele ainda está sujeito a pendências, ele está sujeito a fraquezas. Agora imagine você, uma pessoa lá no mundo, sem Deus em suas almas. Talvez tenha Deus sobre eles, ou Deus com eles, mas não Deus neles. Porque quando Deus está em nós, então, segundo São João capítulo 3, nós passamos a ver o reino dos céus. Porque isso foi o que Jesus disse para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus e nem entrar nele. Então, a partir do momento que nós nascemos do Espírito Santo, que você recebe a palavra na sua alma e ali é fecundado com fé a predestinação que está ali dentro de você, que aquela vida de Deus começa a desenvolver em você, então aquilo abre os teus olhos e você não consegue ver mais só esse mundo que você vive em cima dele aqui. Os sistemas, o qual cerca você, que é o sistema, como diz o profeta, não é? Os sistemas que regem o mundo, o sistema cósmico, não é? As leis que regem aqui, você consegue ver um mundo à parte disso aqui. Um mundo que ninguém mais pode ver se não for por fé. Porque você sabe que quando você sai deste mundo e nasce no reino dos céus, você sai das 3 dimensões que você vive e passa a viver na dimensão do invisível. Você passa a viver na dimensão da fé, que é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Então você não viu a nova cidade, você não viu o novo reino, você não viu o novo rei, mas pela fé você vê, você crê e você espera. Então você não fica, como eu estava dizendo com o irmão aqui antes do culto, nós somos humanos e somos tendenciosos. Se você deixa se levar por programas eleitorais, por discussões, por ver vídeo desse ou daquele candidato, você termina se envolvendo. E aquele espírito termina tomando você. E se você não tomar cuidado, daqui a pouco você começa a fazer política, né? Você começa a dar suas opiniões, dar aquilo que você acha ser correto. Agora, não esquecendo que, quem sabe, daqui a um ano você está arrependido do seu voto.
porque você vai fazer o melhor que você pode fazer, mas o amanhã só Deus conhece. E o coração das pessoas, só Deus anda lá. E só Deus sabe a intenção do que está por trás de tudo isso. Então, o que nós fazemos como cidadãos brasileiros, que aqui no Brasil é obrigatório você ir votar, ou você anula, você vota em branco, ou vota segundo a sua consciência. Mas não nos envolvemos. Apenas, como disse, e vou repetir, creio que é 1 Timóteo, capítulo 2, verso 2, devemos orar por aqueles que estão em governo, que estão em eminência. Amém? Só isto. Fora disto, a nossa preocupação, diz o profeta, a preocupação da igreja é Mateus 28, 19. É levar o evangelho a todas as nações. Talvez você diz, mas eu não sou apóstolo, eu não sou missionário, eu não sou evangelista. Mas a sua oração, a sua contribuição financeira, o seu apoio, indiretamente você está levando o evangelho para muitas e muitas pessoas. Sabia disto? É como eu falo no rádio, né? O patrocínio do nosso programa é exclusivo dos filhos e das filhas de Deus. Cada um de vocês que são dizimistas, você é patrocinador. Porque se não fosse o seu dízimo, nós não pagaríamos o programa. Entenderam? Então, de uma maneira ou de outra, a igreja em si, no total, em todo, você está levando o evangelho, direto ou indiretamente, está levando o evangelho do reino dos céus a todos aqueles que estão no alcance, porque esta é a nossa função. E por que fazer isto? Porque quando o último elo aparecer, para que foi dado o Espírito Santo, o profeta diz, quando o último elo aparecer, então ela irá se clamando através dos ares. Nós vamos embora. Aí nós saímos desse sistema definitivamente. E aí nós vamos cumprir o que está lá no finalzinho de Apocalipse. Alegrai-vos ao céu, porque eis que a esposa do Cordeiro já tem se aprontado. E os reinos deste mundo passaram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo. Passaram a ser, porque até então o mundo jaz na lei. Não é difícil entender. Amém? Agora, vamos falar um pouquinho sobre o que está por trás da política. Né? O que está por trás da política, como nós vimos também na sexta-feira passada, onde nós lemos em Eclesiastes, que há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem, mas para a sua própria desgraça. Coisa difícil é um homem tentar dominar outro homem. É um homem tentar governar o outro. Entenderam? E quando ele consegue é para a sua própria ruína. Porque Deus não deixou isso para o homem fazer. Se você notar lá em Gênesis capítulo 2, Deus deu o governo da terra. Deus disse para o homem governar sobre os peixes, as aves, as bestas, tudo que se movesse sobre a terra. Então Deus colocaria o homem no domínio disto. Mas nunca disse que era para eles dominar um sobre o outro. Porque cada um dos filhos de Deus que vem na terra, eles devem ter um só que domina eles. E é aquele que o criou. E compreenderam? Agora, quando Deus coloca em certas questões alguma pequena hierarquia, não é para que um exerça poder sobre o outro, mas é que Deus, através do que Ele deu para o homem, você possa reconhecer que Deus está agindo através daquilo, porque foi Ele mesmo que deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Mas quando se trata, né, é fácil de você entender quando é que o homem está operando e não Deus. Vamos ver? Vocês já estão cansados de ver isso? Eu não digo cansado porque nós nunca nos cansamos de ouvir a palavra de Deus, né? Mas tem coisas que às vezes se tornam um pouco repetitivas, mas é necessário. 1 Pedro, capítulo 5, veja o que Pedro fala aqui, para concluir esse pensamento que nós iniciamos, depois nós vamos passar para outro assunto, correto? 1 Pedro, capítulo 5. Aos presbíteros que estão entre vós, não esquecendo que presbítero, pastor, bispo, ancião, tudo corresponde ao pastoreio. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles.
e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, porque aí vai entrar dízimo, vai entrar oferta. Então você não tem que atender o irmão que dizima bastante e não atender o outro que dizima pouco. Não se pode fazer panelinhas dentro de uma igreja. Não se pode o irmão fulano e a família do irmão fulano constantemente estar na casa do pastor, ceando com o pastor e o pastor ceando lá, e os demais da igreja não têm oportunidade. Ou ceia com um ou não ceia com ninguém. Ou então isso vai soar, talvez nem mal intenção tem nisto, mas vai soar que há interesse por trás disto. Eu espero que eu estou sendo bem correto na minha colocação. Às vezes não há má intenção, mas pode soar assim. Tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então, não tendo domínio. Isso quer dizer, um homem não deve dominar sobre o outro. Entenderam? O que está no homem deve dominar. Mas isso que está no homem, nem ele força você a obedecê-lo. Até ele deixa você com livre arbítrio. Tá? É por isso que muitas pessoas não entendem. Porque tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, não podia aceitar isso, não podia aceitar aquilo. Irmãos, a palavra ela tem que escoar. E ela tem que fazer acontecer na vida da pessoa. E quando a palavra sai, quando Deus fala, ou obedece ou paga o preço. E se obedece, terá os frutos positivos, e se não obedece, terá os frutos negativos. Disse Jesus, pelos frutos o conhecereis. E toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Não é eu que arranco, não é você que arranca. Ele mesmo dará um jeito de arrancar. Mas, às vezes, se não tomar cuidado, o pastor começa a querer dominar, porque ele exerce um poder e isso já se torna política. Porque não existe política sem poder. Por que fazem política? Por causa do poder. Por um título, por um cargo. E se não tomar cuidado também, a igreja passa a politicar. Quando na verdade a ordem é, não julgueis, para que não seja julgado. Não falei mal uns dos outros. Não suspeitais mal. Olha, Deus, Ele corta nós de tudo quanto há tendência de querer dominar ou de querer fazer alguma coisa, mas entrega tudo àquele que sabe julgar justamente. Acabou. O cristianismo é a coisa mais simples que se tem. Faça o que tem que ser feito e o restante ponha nas mãos de Deus e deixa o barco. Só isso. Deus não aceita que você fique dando pitaco no que tem que ser feito, o que cabe a Ele fazer. A partir do momento que você entrega o seu caminho ao Senhor e você confia nele, Senhor, a partir de hoje eu renuncio a mim mesmo, eu entrego o meu caminho, você aceita Cristo como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma, amém. Aí você desce as águas, a partir daquele momento você tem que renunciar, você tem que entregar. Se você entregou e amanhã ou depois você está, mas eu não sei o que está acontecendo, porque desde que eu me batizei, Deus já toma isso como murmuração, porque isso foi o que Israel fez. Quando eles saíram do Egito, sob o comando de Deus, era tudo festa, era tocando tamborim, dançando nas margens do Mar Vermelho, e só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. É bonito. É maravilhoso, mas quando chegaram em Mara, no primeiro teste, eles já provaram que estavam dispostos a murmurar. Compreenderam?
E aí o que acontece? Foram para cima de Moisés, mas não foi Moisés que tirou eles. Moisés não ergueu uma espada. Moisés era só o porta-voz. Moisés não era o chefe e muito menos o Deus deles. Moisés apenas era um porta-voz de Deus. E a única coisa que Moisés fez foi orar a Deus. E Deus disse, pega um lenho e joga na água. Mas a política é o seguinte, é jogar para o homem resolver. Você tem que resolver isso aí. Você vê que Moisés não resolveu. Moisés orou para que Deus resolvesse. Essa é a questão. Agora a política, diz o profeta, é o sistema nicolaíta, é sistema humanizado. É o sistema onde o homem rege sobre o homem. E foi por isso, diz o profeta, que facilmente no começo, quando começaram a dar o título de bispo, que seria um título acima de pastor, rapidamente tinha homens de dinheiro comprando esse título, porque o dinheiro tudo responde aqui. Foi assim que os satanistas acabaram com a maioria das igrejas dos Estados Unidos, da Europa. Foi injetando bruxos, bilionários de dinheiro, e foi injetando dinheiro na tesouraria da igreja, foi injetando dinheiro nos líderes. E quando eles menos esperavam, os satanistas já estavam nos melhores cargos da igreja. Professora de escola dominical, administradores. E quando eles foram acordar, já era tarde demais, a igreja espiritualmente já tinha morrido. Ficou só lá as grandes catedrais, mais vazia, porque vida não tinha. E Deus não habita em templo feito por mão de homem. Nesse aspecto é melhor ficar debaixo de um encerado, mas com Deus no nosso meio, do que num templo magnífico com Deus fora, porque diz o profeta, conserve o espiritual. Está vendo onde é que vai a política? E assim o diabo ama politicar. Ele ama fazer política. Se você não tomar cuidado, ele quer te encher de autoridade que você não tem. E quando você menos espera, você está sentado no templo de Deus, querendo parecer Deus, você se assenta no trono e julga os demais. Saia desse trono, porque só um pode assentar aí, e este é Deus. É terrível. Quando Deus tirou Israel do Egito, que é o tipo da igreja, diz o profeta, na mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração, né? Israel saindo do Egito é o tipo da igreja saindo das denominações. Quando Deus tirou uma nação dentro de outra nação, veio uma mistura de gente no meio. Deus também trouxe eles. Eles quiseram sair, eles aplicaram o sangue, Deus protegeu eles e tirou eles. E eles vieram. E junto com aquela mistura, veio também judeu que não era judeu. Era judeu pela carne, mas não judeu pela promessa. Porque a Bíblia diz que nem todo aquele que era filho de Abraão seriam, mas sim aqueles que eram filho da promessa, que criam na promessa. Estão entendendo? E saíram. Mas quando eles foram introduzidos na terra que Deus prometeu para eles, veja bem, Deus, quando eles caíam em alguma fraqueza, Deus levantava. Os irmãos vão ver onde é que está o erro aqui. Deus levantava juiz que os julgava. A Bíblia diz assim, e estando os filisteus dominando, veio o Espírito de Deus sobre fulano, e ele foi lá e fez isso. Mas você vai ver aqui que todas as vezes que o próprio homem escolheu seu sucessor para ser juiz, como diz o ditado e o provérbio comum, deu B.O. Vou tomar só 2 exemplos. Um se fez juiz e o outro foi nomeado. E que Deus me perdoe até por citar isso, porque era um profeta de Deus. Foi quando Samuel colocou seus 2 filhos para julgar no lugar dele. Foi o pior erro que ele fez. Porque a Bíblia diz que os filhos não andou no caminho dele. Os filhos dele começou a pegar suborno para perverter o juízo. Porque o povo vinha até ele para julgar. Mas não foi Deus que escolheu os 2 filhos de Samuel, foi Samuel que colocou eles, porque ele estava velho e não conseguia, e colocou os 2 filhos. Cargo de confiança.
E Deus não aceitou. E foi aí onde Israel caiu na fraqueza para pedir um rei. Mas antes disto, eu quero ler outra coisa para vocês aqui. Vocês lembram de Gideão? Meia dúzia que lembra. Gideão é um personagem muito conhecido da Bíblia, né? Como foi que Gideão foi escolhido para ser juiz, para trazer um livramento? Aí é que está, né? Vamos ver aqui? Juízes capítulo 6, vocês não precisam abrir, apenas ouçam com atenção. Verso 11 a seguir diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a bezerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Ele não estava fazendo campanha política, ele estava na sua obrigação, malhando o trigo. Então o anjo do Senhor, lhe apareceu. Ele disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força. Vai nessa tua força. Ele não disse: Eu quero ir. Pelo contrário, por 2 vezes depois ele ainda fez teste, para ver se era Deus mesmo que estava falando com ele ou não. Ele estava tão interessado que por 2 vezes ele testou. Uma vez ele pediu que não caísse uma gota de orvalho, mas que o seu velo, que era um tubo de lã, tivesse molhado de orvalho. Aí quando amanheceu no outro dia, o velo molhado de orvalho. Ele falou assim: Então amanhã vai ser diferente, eu quero que caia orvalho para todo lado, só o velo esteja seco. Deus disse: Problema seu. Molhou tudo de orvalho e deixou o velo seco. Aí Deus disse: A primeira coisa que você vai fazer é começar pela tua casa, pela casa do teu pai. Você vai derrubar o altar de Baal, que está lá na perto da casa do seu pai, e que toda a sua família adora Baal. E vai cortar o bosque também, porque eles faziam um altar e faziam um bosque em volta. Gideão estava com tanta fé, por isso que eu te falo, irmãos, quando Deus chama uma pessoa, Deus se encarrega. É como diz o profeta na mensagem: perfeita força e perfeita debilidade. Você pensa que Abraão era um homem diferente dos outros? Abraão era o mais especial do que todo mundo? Não. O especial em Abraão é que Deus conhecia o seu coração e o chamou pela graça. Se você for ler aqui, que eu não tenho tempo, Gideão ficou com medo. Embora que fez teste, Deus aprovou. Embora que o anjo falou cara a cara com ele, o anjo subiu pelo sacrifício, ele viu com os olhos dele. Mas ele sabe o que ele fez? Ele juntou, acho que foi 10 homens dos seus criados. Enquanto todo mundo dormia, ele falou: Vou fazer de noite, porque senão vão me matar. Foi lá e fez escondida de noite, derrubou o altar e edificou um altar para Deus. E daí então os homens daquela cidade, da sua família, se juntaram e falaram assim: Tira o teu filho para cá, nós sabemos que é ele, tira ele para fora, nós vamos matar ele. E o pai dele, usando de sabedoria, Deus o usou e disse: Olha, se Baal é Deus, deixa Baal lutar por si próprio. Vocês precisam de lutar por Baal? Se Gideão fez alguma coisa errada, o próprio Baal vai matar ele, não precisa de vocês matar. Aí eles falaram: É verdade. Aí daquele dia em diante passaram a chamar Jerubaal, quer dizer, Baal vai atacar ele. Só que Baal não atacou, porque Deus já tinha atacado. E quem Deus abençoa não tem como amaldiçoar. Bom, resumindo a história, vocês conhecem. Com 300 homens, Deus disse: Você vai só com esse, para depois não dizer que foi vocês que livraram. Eu quero mostrar para vocês que foi eu que livrei. Então, vocês vão só com 300.
Nada de política, nada, não vai sobrar um nome para ninguém aqui. No final só vai sobrar um nome aqui: Deus fez esta obra. Partiu disto, é política. E ficam põe o nome de Deus, porque não, ainda bem que põe, outros nem põem. Compreenderam? Agora, se você for notar, agora seguindo aqui do capítulo, né? Aqui no capítulo 9, no capítulo 8, verso 22, Gideão morre. Só que Gideão morreu, naquele tempo era permitido ter várias mulheres, ele deixou 70 filhos. Tá? 70 filhos. E tinha um outro filho, que não era filho daquelas mesmas mulheres, era um filho de fora, chamado Abimeleque. Como Gideão morreu, e não ficou mais ninguém julgando, então, como aquele negócio que poderia, talvez, um dos filhos ser levantado para aquilo, esse Abimeleque se encheu de ódio e de inveja e de política, matou 70 irmãos, destruiu toda a casa de seu pai e passou ele a governar sobre o povo. Vocês estão vendo o que é política? Só que depois, para vergonha dele, terminou morrendo pela mão de uma mulher. A mulher de cima da torre jogou um vaso e rachou o crânio dele. Estão entendendo? E ele, antes de morrer, ele pediu para o seu pajem de arma e disse: me atravessa, porque senão vão dizer que eu morri pela mão de uma mulher. Mas terminou morrendo do mesmo jeito. Se não fosse a mulher, ele não me ia pedir. Então, meus irmãos, aqueles que Deus levantou, Deus levantou. Mas aqueles que se faziam a si mesmo, ou aqueles que eram indicados por um outro homem. Josué, quem foi que indicou Josué? Será que foi Moisés que indicou? Falou: ó, senhor, tem um camarada aqui que é legal e tal, e é meu companheiro, ele obedece eu em tudo, o que o senhor acha dele? Não, Deus disse: você vai morrer aqui, você não vai passar. Josué, seu companheiro, vai passar. E Moisés ainda instou com Deus, porque Moisés queria ver a terra, ele lutou até ali. Mas Deus disse: não, já basta. Irmãos, a política é uma desgraça, se tratando desse aspecto. Compreendeu? Então, almejam o poder por causa disso. Porque com o poder na mão, o homem vira o serelepe, como diziam os antigos. Ele passa a humilhar as demais pessoas que estão abaixo dele. Ele passa a se vangloriar. Ele faz miséria. Que Deus nos ajude. Né? Quando, na verdade, o poder sempre tem que ser de Deus. É onde é que as pessoas não me entendem, por isso que Deus, em Coríntios capítulo 1, diz que Ele pega os que não é, Ele pega as coisas desprezíveis e vil deste mundo para mostrar para o homem que não é o homem que está fazendo, é Deus que está fazendo. Agora, difícil as pessoas entenderem isso, porque às vezes nós queremos que as pessoas capacitadas façam. Sempre nós estamos querendo ver um homem em alguma coisa, quando nós devemos ver Deus na coisa. Não é verdade? Na mensagem à invasão dos Estados Unidos, eu vou ler só 2 tópicos aqui para nós encerrarmos. Agora lembre-se, eu nunca votei em minha vida, diz o profeta. Nos Estados Unidos não é obrigatório. Você vai votar se você quiser. Espero que no Brasil um dia chegue assim também, já que é democracia, né? Agora lembre-se, eu nunca votei em minha vida. Veja, isso não é nada de que se vangloriar. São os meus direitos americanos, se eu desejo fazê-lo.
porém eu penso demais em meus amigos para colocá-los ali dentro. Olha, eu os tenho visto entrar como bons homens, sair como ladrões. Ele disse, eu não desejo isto. Amém? Por quê? É como as pessoas dizem, nós temos que ir por um evangelho, irmãos. Se quer entrar, entra, mas não vai, no final, a coisa terminará num eixo só. Estou entendendo? Porque o diabo é um estrategista, ele é um espírito, ele vem lidando com o ser humano já há 6.000 anos, então ele conhece todas as estratégias, as manobras da política. Ele sabe aonde pegar, ele sabe aonde encurralar. Mas insistem. Agora não esqueça que estamos sob a influência dos dias de Sodoma e de Gomorra. E agora você vai entender por que não nos envolvemos na política. Porque nós não estamos em Sodoma. Nós estamos lá na tenda com Abraão. Ló estava lá em Sodoma. Ló estava com a alma triste por ver as abominações que eram cometidas na cidade. Abraão nem via, porque ele não estava lá. Talvez ele só via a fama. Aí você diz, mas e nós, pastor? Nós não estamos mais no mundo. Se nós nascemos no reino de Deus, nós saímos daqui e entramos no reino de Deus. O que nos interessa é o reino de Deus. Apenas vivemos aqui. Mas diz a Bíblia que Ló se assentava à porta da cidade. O profeta, por certo, leu da história que ele era como um juiz na cidade. Ele era um homem influente. E ele queria, através de uma boa intenção, melhorar as coisas por ali. Mas não tinha jeito. E ele orava a Deus, porque a Bíblia diz que a sua alma justa se angustiava pelos pecados que eram cometidos. Você acha que muitos desses evangélicos que vão lá para o Palácio do Planalto, que vão lá para o Senado, você acha que eles vão lá brincar? Muitos deles jejuam, oram. Como vocês viram um candidato aí na televisão aí, pregando nos debates, e dando glória a Deus e aleluia, achando que se ele chegar lá, ele vai conseguir mudar alguma coisa. Ele só tinha que ter um pouquinho mais de visão espiritual, para saber que o mundo jaz e que nós não estamos brigando por esse sistema aqui. A Bíblia diz que não vai ficar raiz e nem ramo. Aí aqueles que vão a outro extremo e dizem, deixa quando a coisa apertar aí você vai ver que você precisa da política e você fica aí, você diz que não vota, que não está preocupado com política, mas quando a coisa as coxa, vocês têm que, claro, pagamos nossos impostos para isso. Como brasileiro nós temos o direito de cobrar sim, porque pagamos os nossos impostos. Quando você vai abastecer o seu carro, você paga quase 50% do valor só de imposto. Quando você faz a sua compra, quando você vai na farmácia, pega o ticket e veja quantos por cento é cobrado de imposto ali. E não é o dono da farmácia que paga, é você que paga. É o consumidor que paga. Estou entendendo? Então, como cidadão, você tem o direito sim. Agora, decidir quem vai lá e quem não vai, isso é problema particular deles lá. Agora, voltando ao assunto, né? Esses que estão aí, que fazem parte da igreja, eles vão lutar. Mas vai chegar uma hora, né, como a Bíblia diz que Ló foi tirado às pressas, eles também, se fazem parte da igreja, que hão de ser salvos na grande tribulação, eles vão ter que pagar com as suas vidas, se querem chegar lá. Estão compreendendo, meus irmãos? Mas é por isso, agora a noiva Abraão não estava envolvido lá. Abraão, pelo contrário, intercedeu pelo seu irmão. E é o que nós devemos fazer, orar pelos irmãos denominacionais, pedir, Deus, tenha misericórdia, tira eles de lá, em vez deles querem mudar aquilo lá. Tira eles de lá, enquanto não desaba tudo. Entenderam? A queda do mundo. Você vai lembrar de algo que está acontecendo aqui no Brasil.
Parágrafo 51, agora não esqueça, isso aqui foi pregado em 1952. Ou é 62? Me desculpa, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom na tela aqui, porque a vestinha do pastor está meio... É 62, perdão, mas mesmo assim, 62 para 2018, tem alguns aninhos, não tem? Como eu poderia falar alguma coisa aqui? A corrupção na nossa própria política. Ora, a política está tão podre. Vocês ouviram a transmissão radiofônica outra noite? Eu suponho algo que está no programa de 1 hora ou 2 aqui em Louisville, onde eles fizeram a conexão através da nação e eles estavam dando. Eles fazem de quando em quando sobre assuntos diferentes. E eles falaram sobre o senhor Nixon, voltando da política, quando ele perdeu a sua corrida política em Los Angeles e através da Califórnia. E voltaria ele. E quando a transmissão radiofônica, após 2 ou 3 horas, eu ouvi isso descendo da casa do irmão Charles para aqui. E ouvi isso na vida. O irmão Woods e eu no rádio. E descobrimos que o Nixon e todos os estados do leste aqui, onde quer que o programa radiofônico alcance, Mississippi, Pensilvânia, ele havia ganho do senhor Kennedy, e as pessoas chamando e falando, quase 4 por 1 voto. Então um homem levantou e disse, se você não tivesse máquinas que fizessem trapaça, eu não sei, acho que naquela época lá os votos eram eletrônicos também. Eu não investiguei, mas se máquinas fazem trapaça, ele seria o presidente. Aí está você, a política, as fraudes, podridão de ambos os lados. Eu não ocupo, eu levantaria minhas mãos também e deixaria a sórdida, coisa corrupta, de qualquer modo isso segue com o mundo. Mas levante suas mãos em direção a Cristo e diga, eis-me aqui, Senhor. Pronto, é essa coisa. Agora, lá já estava desse jeito. Soma quantos anos, não é? Então, fraude, roubalheira, mentiras. Irmãos, talvez eu seja muito frio nos meus análises, e às vezes eu penso 2 vezes para passar para alguém meus análises, porque as pessoas acham que você é um pouco, certo? Mas o pior assassino que existe, os piores assassinos, a sangue frio, está na política. E eu vou traduzir para você, tá? Quantas pessoas não morreram na enfermaria, na fila de um hospital, por falta de um aparelho, por falta de um medicamento, que alguém desviou a verba para não chegar até lá? Agora eu te pergunto, quem matou aquelas pessoas? Quem tirou 1 ano, 2 anos, 3 anos, quem sabe 10 anos de vida de uma pessoa daquela? Isso chama-se assassino a sangue frio. E agora vai criticar alguém que assassina porque ficou com a cabeça quente, porque discutiu e dá uma facada num ou dá um tiro no outro? Claro que é assassino. Mas uma pessoa que vai para casa, que premedita, que fazem reunião às escondidas, hoje, por causa do celular, por causa de mensagem, de telefone, se é capaz, às vezes, a Polícia Federal entrar lá e captar e pegar o áudio, e gravar e mandar e tal, a gente fica sabendo de alguma coisa. Mas e as reuniões secretas fechadas? Onde é desviado verba? Onde é feito trapaças? E quantas pessoas já foram para o cemitério por esta causa? Quantas e quantas crianças que poderia estar andando não se foi por causa de trapaças? Porque alguém se encheu de vaidade, porque teve poder, como eu falei outro dia, da canetada, de assinar, de sancionar, permitiu que aquela verba fosse para cá, como aqui na nossa região tem um local que eu fiquei admirado. Eu sempre admirei aquela estrada, porque sempre
é bem limpinho e jogado pré da brita. Eu falei, mas eles têm um capricho com isso aqui, olha que coisa linda, a minha estrada lá onde eu moro podia ser desse jeito. Aí alguém me disse, você sabe por quê que eles falam? Para os moradores não reclamar. Porque isso aqui, para o governo, já foi asfaltado e recapeado. Então eles têm que manter sempre assim, porque se reclamar vai dar BO. E se alguém mais dotado filmar isso aqui e mandar e for ver certinho e dizer, mas não foi a verba tal, em tal ano aí para poder asfaltar isso aí, cadê o asfalto? Mas para quê? Para o homem se encher de vaidade, o ser humano que quer dominar sobre o outro através da política e do poder, aí pega aquele dinheiro, vai comprar um iate, vai comprar uma casa de campo, às vezes vai comprar um apartamento de frente para a praia e às vezes nem tempo para ir lá ele tem. Mas só a vaidade de dizer é meu. Isso chama-se usura. Isso chama-se ganância. Isso chama-se avareza. Estão compreendendo? Mas tudo quieto. Porque na hora, se alguém vai abrir a boca, é como eu sempre falo, ladrão de galinha às vezes é pego, ladrão de botijão de gás é pego, mas a maioria do caldo grosso passa. Porque a corrupção está em todo lugar, a política está em todo lugar também. Às vezes quando é pegado um peixe grande aí, né, que fala assim, finalmente eu te peguei, falou, você não me pegou nada. Você não me pegou. Claro que eu te peguei, você está pego, daqui agora você não escapa. Ele disse, chama teu chefe lá. Chama o chefe lá com 2, 3 conversas e diz, olha, amanhã ou depois eu mando uma mala para cá, estamos quites. Ou chega, por isso que eu falo, tem que ter a cabeça muito firme. Já imaginou se você fosse um policial, você fosse um político? Pensa nisso, analisa nisso. Quanto você ganha por mês? Vamos dizer, um traficante te pega, você pega o traficante com a mão na massa, quanto você ganha por mês, rapaz? Não é da sua conta? Não, por favor, eu quero saber. Ah, eu ganho 2.200, 2.500, 3.000 por mês. Ele disse, então vou fazer o seguinte, eu vou te dar 5 anos de trabalho sem trabalhar. Soma aí, quando dá 5 anos de serviço para o seu. Passa a mala aí, fulano. Abre ela assim, ó. Só notinha verde amarrado no elastiquinho, assim, pela pia. Você quer que eu dou para você ou dou para o meu advogado? Mas como assim? Você vai me prender, mas daqui, muito tardar 6 meses, meu advogado me tira de lá. Você quer que eu dou para você ou dou para ele? Para, coça a cabeça. Você não está filmando não, né? Não está gravando não, né? Não? Erga a mão aí, deixa eu ver. Ó, só que pelo amor de Deus, esse é o mundo desgraçado no qual nós vivemos. É como diz o profeta, a pessoa entra lá com boa intenção. Com boa intenção. Mas vem uma verba, reúne todo mundo. Olha, gente, chegou a verba aí para a saúde. Aí se reúne todo mundo e disse, olha, dá para mandar tanto para cá, dá para mandar para lá. Mas, gente, e nós? Nós que damos duro aqui. Nada para nós? Vamos tirar uma merrequinha aí, não é nada, mas para você, para você, para você. O profeta diz, entram como bons, justos. Aí se ele fala, eu não quero, ele já fica marcado. Ele diz, olha, vai ter que dar um jeito nele, porque ele pode abrir o bico. Aí não é à toa que você vê vereador, às vezes prefeito jogado em vala por aí afora, esse mundão velho assim mesmo. Por quê? Porque sabe, se ele não quis, é um suspeito. E ele já sabe disso. Ou você entra, ou você vaza fora o mais rápido possível. Então é melhor vazar fora. É por esta causa que não nos envolvemos com a política. Se para ser crente já é difícil, o capiroto de vez em quando quer passar o pé em nós, quer fazer nós mentir no trabalho, quer fazer nós mentir aqui, mentir ali para poder ganhar um dinheirinho extra. Agora imagine você sentar no meio de uma máquina daquela de dinheiro. Não tem homem bom. É o Salmo 39, verso 5. Por mais firme que esteja,
é vaidade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos nos pôr de pé. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós, Senhor, e ajude-nos pela Tua grandeza. Não estamos julgando ninguém, Senhor, como confessei e confesso, todos somos humanos. E quem sabe se colocasse alguns de nós aqui nesse teste de prova, talvez nós falharíamos. Mas obrigado por nos guardar de nos se meter lá e fugir da aparência do mal. Por isso, Pai, abençoe cada um dos teus filhos e que eles possam lutar pelo reino dos céus e fazer apenas o que tem que ser feito e seguir adiante, pensando nesse grande dia que está pela frente, onde sairemos deste mundo e este mundo será purificado para o milênio e aí sim teremos um rei com equidade e justiça. Tenha misericórdia de nós e nos ajude. Até lá, em um nome de Jesus Cristo. Amém. Vou em paz em nome de Jesus e sem política, tá bom? Em nome de Jesus.